Claudilânio Gonçalves, sou professor da disciplina Tecnologia da Informação. Estamos aqui hoje para abordar sobre esse tema, especificamente sobre a questão de o que é tecnologia da informação, o que vocês entendem por tecnologia da informação. Será que vocês já pararam para analisar se realmente estamos inseridos nesse mundo digital? Será que realmente tudo a qual o Amparato vivemos hoje está de acordo com essa tecnologia ou não? Essas respostas vamos entender no longo das disciplinas. Para a gente começar a entender o que seria a tecnologia da informação, vamos voltar no século XIX, final do século XIX especificamente, aonde dois continentes criaram um telégrafo. E esse telégrafo foi justamente para unir a Inglaterra aos Estados Unidos. Esse telégrafo se viu de fundamental importância para novas tecnologias que estavam por vir. Esse foi o primeiro passo do homem em relação a essas novas tecnologias. Então esse cabo teleférico entre Estados Unidos e Inglaterra serviu como uma ponte para a evolução dos demais sistemas que vinham pós-guerra, subsequentemente entre as eras, principalmente a nossa era digital, que é a que vivemos hoje. Então, o que aconteceu para que essa tecnologia da informação fosse, de certa forma, engrandecedora? O primeiro ponto que vem em nossa mente é o quê? O comércio. Esse comércio, especificamente, serve justamente para poder ver que a tecnologia ela vai muito além daquilo que a gente imagina. E esse novo Amparato está, de certa forma, ligado com a união e a especificidade que a gente tem em encontrar novos meios de evoluir, de inovar, certo? Então, a gente, de certa forma, temos que entender o que é um sistema, o que são processos e o que são informações. Ao observarmos o funcionamento de um setor específico, podemos verificar a existência de um padrão na forma como os diversos, juntamente com as pessoas, se configuram. Fato este que se repete inclusive em organizações de diversos portes e com características operatórias diferentes. Aí você me pergunta, mas professor, o que é que isso quer dizer? O que é que significa sistemas? O que é que significa processos? E o porquê das informações? Bem claro e bem simples. Tudo está interligado. A palavra-chave de todo o processo dessa disciplina é interligação. Por quê? Todo sistema, dentro ou fora de uma empresa, faz parte de um elo que interage entre as partes. O processo são os meios com que essas ligações são feitas. E a informação é a união de tudo isso, do sistema, através dos processos que passam uma informação. Então, todo o funcionamento de cada setor dentro de uma empresa, ela vai ter a sua parte de tecnologia, atualmente. Sempre foi assim? Não. Infelizmente não foi assim. No começo era tudo muito precário, poucas informações, poucos sistemas, não tinha internet. Então assim, havia sistema? Sim, havia sistemas, mas eram sistemas manuais, eram sistemas voltados apenas para aquilo que a empresa tinha naquela época, basicamente como manufaturas. Houve as revoluções industriais, houve-se as novas revoluções, nós estamos à beira da nova revolução, que é a 4.0, e tudo isso remete o quê? A tecnologia. E essas tecnologias, elas são de fundamental importância para a evolução da sociedade e, por assim dizer, das empresas, né? Então, nós temos o conceito de sistemas. Sistema de partes, no caso, um conjunto de partes componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum. Aí você me pergunta, mas o que é esse conjunto de partes? Por que eles são ordenados? Eu pergunto para vocês. Sistema. Nós temos N exemplos de sistemas. Dentre eles, nós temos o sistema físico, que são formados de energia e matéria. Nós temos o sistema solar, que são formados de astros, planetas, asteroides, galáxias, nebulosas, buracos negros. Faz parte de um sistema.
Temos o sistema de engenharia, que são os circuitos elétricos. Temos o sistema do corpo humano, que é o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, entre outros. Temos o sistema de apoio a decisões dentro das empresas. E temos o sistema de processamentos, enfim, entre outros tipos de sistema. Por quê? Porque a palavra sistema, a conjuntura do sistema, a tradução da palavra em si ou do conceito, fala especificamente de uniões, né, de interligações. E essas interligações faz com que a gente compreenda e entenda o que é de fundamental importância para a evolução dentro da empresa, incluindo a questão da tecnologia. Aí você me pergunta, e essas classificações? Todo sistema tem classificação? Sim, tem sim uma classificação. Nós temos 6 tipos de classificações. Vamos ver aqui. Os sistemas podem ser classificados de inúmeras formas, que não são mutuamente excludentes. Pode ser aberto e fechado. Então, aberto é um, fechado é outro. Quando se fala em aberto, se fala justamente quando os sistemas são aqueles que possuem um elevado grau de interação com o meio ambiente, com o ambiente de uma forma geral. Os sistemas fechados são o oposto. Contudo, vale ressalvar que não é possível a existência de um sistema completamente fechado. E o que ocorre são graus de diferente interação. Aí você pergunta, mas o que me dê um exemplo, ou que seja um sistema aberto? Sistema aberto, especificamente, são as tecnologias que interagem com o meio. Exemplo, um computador, um smartphone, essa própria câmera que está fazendo a gravação dessa videoaula. Enfim, qualquer instrumento tecnológico que faz uma interação entre uma parte e outra, ela é um sistema aberto. O sistema fechado, ele está direcionado, voltado àquelas máquinas que o homem criou. Não quer dizer que o computador ou um smartphone, entre outras tecnologias, não seja criado pelo homem. Não, não é isso. Mas são aquelas máquinas que precisam, de certa forma, de um aparato maior para que use-se essa funcionalidade. Exemplo, os motores de um carro, né? As máquinas das grandes indústrias. Professor, mas hoje em dia tudo é basicamente automático. Sim, basicamente tudo é automático. Entretanto, ainda existe sistemas, ainda existem máquinas ou, de certa forma, estruturas que sejam ainda utilizadas a mão, a força do homem, a presença, né, física da pessoa para poder aquela máquina funcionar. É diferente de um computador ou de um sistema de informática que você consegue fazer tudo automatizado. Entendeu? A diferença seria basicamente essa. Uma pode ser feita e desenvolvida automaticamente, e a outra precisa, de certa forma, da ajuda do homem para que ela funcione. Vamos dizer assim. Aí nós temos mais 2 outras classificações, que seria adaptável e não adaptável. O que é que seria especificamente adaptável? Adaptável, a própria palavra já informa muita coisa. Que ela está de acordo com as mudanças que acontecem com o meio. Dentro de uma empresa, tem-se um sistema. Esse sistema, ele é formado, é montado de acordo com os parâmetros daquela instituição, através das tecnologias que são desenvolvidas dentro dela. Entretanto, houve-se, de certa forma, uma daquelas situações que não cabia de acordo com aquela estrutura tecnológica que foi desenvolvida. E o que é que você faz? Você muda, você adapta, você modifica. Então, sistema adaptável é um sistema de mudanças que pode ocorrer de certa forma para que isso seja mudado, que isso seja transferido para uma nova estrutura ou um novo processo estratégico. E o não adaptável é como o próprio nome já diz, não tem outra adaptabilidade, ou seja, não tem como mudar. Então, se não tem como mudar, a empresa ela fica basicamente engessada. Exemplo disso especificamente, nós temos aquelas empresas que não conseguem acompanhar as novas tecnologias. Mas você me pergunta, mas professor, existe hoje, em pleno século XXI? Sim, existe. Existem aquelas empresas que, de certa forma, elas não querem se adaptar às novas tecnologias ou não querem se envolver com esse novo parâmetro tecnológico. Infelizmente, muitas dessas empresas acabam falindo.
Porque se você não acompanhar a nova era digital, as inovações que está tendo dia após dia, infelizmente essas empresas vão bater as portas, vão fechar, vão falir. E é uma pena, né? Porque assim, era muito mais simples se adequar às novas tecnologias, desenvolver projetos onde profissionais fossem qualificados para aquele meio, né? Através de treinamentos, e isso fazia com que a empresa progredisse. Mas ainda hoje existem empresas que infelizmente não se adaptam. E se não se adaptam, muitas delas acabam fechando as portas. E por último, nós temos os sistemas que são permanentes e os sistemas temporários. Sistemas permanentes são aqueles sistemas que a empresa ela desenvolve desde o início de sua conjuntura, e esses processos eles são até o fim de sua vida, né, dentro da empresa. As empresas podem durar 5, 10, 20, 30 anos, mas os sistemas eles estão ali, firmes, permanentes. E temos os temporários, que são projetos específicos que têm data para iniciar e data para terminar. Esses sistemas que têm essas duas temporalidades é de fundamental importância, principalmente para quando um cliente pede algo que a empresa tem que desenvolver um projeto temporário. A gente encontra muito isso na rede da educação, né? Onde tem professores que, de certa forma, adentram aquela empresa, mas tem um tempo específico para permanecer nela. Então, utilizando isso como exemplo, você vê que aquele tempo que ele tem, vamos dizer, de um ano dentro daquela empresa, ele vai desenvolver um projeto. Esse projeto é um projeto específico, é um projeto temporário, é um projeto que tem começo para iniciar e tem data final para terminar. Certo? Ficou claro? Pronto. Nós temos o próximo slide que é falando sobre a questão de informação. O que é informação para você? O que é que temos em mente a questão de informação? Bom, toda informação, de certa forma, está nos passando algo. O que eu estou falando para vocês é uma informação. Eu estou passando uma informação através de uma câmera de vídeo e vocês estão assistindo essa aula na sua casa. Então, essas informações que eu estou passando, de certa forma, vai ser proveitoso para o seu aprendizado. E isso é de fundamental importância para entendermos e compreendermos o porquê que é tão importante a informação dentro da tecnologia, ou a tecnologia dentro da informação, ou vice-versa. Bom, segundo Davenport, define uma escala de evolução dos significados dos registros de uma organização pautados pela relação entre informação e conhecimento, a saber. Bem simples, nós temos três bases: dados, informações e conhecimento. O dado especificamente corresponde a um atributo, uma característica, uma propriedade de um objeto que sozinho e sem nenhum contexto não tem significado. Exemplo, 1,95. 1,95. Ou seja, esse 1,95 não quer dizer nada, porque não tem algo que o complemente. Então isso é apenas o quê? Um dado, como nome, computador, câmera, estúdio, aula, sala. Então, se tiver só um nome e não tiver um complemento, isso é apenas um dado, ok? A informação é a junção justamente desse dado mais alguma coisa complementar, que seria a informação. Exemplo, 1,95 é a cotação do dólar. Então, eu passei uma informação, que aquele dado, 1,95, era a cotação do dólar. Então, isso é o quê? Uma informação. E o que é o conhecimento? O conhecimento é tudo aquilo que a gente tem na nossa bagagem intelectual, que a gente aprende, que a gente define, que a gente tem, de certa forma, aprendido ano após ano. Então, se nós temos 1,95 é a cotação do dólar do dia 21 de maio de 2020, lá nos Estados Unidos. Então, eu passei um dado, eu passei uma informação e eu tive o conhecimento já adquirido sobre aquele tema. Então, o que aconteceu? Nós temos um conhecimento. Então, para deixar claro, dado é um nome, um número, alguma coisa específica que não tem
nada agregado a ele. Quando você agrega alguma coisa àquele número, ou aquele nome, ou a qualquer outra coisa, isso acaba gerando uma informação. E essa informação, sendo utilizada com o que você conhece, que você tem já em sua bagagem intelectual, é o conhecimento. Vamos para o próximo slide. Então, nós temos, de certa forma, o que é um sistema de informação? Nossa, professor, é muita informação sobre o tema. Sim, é bastante informações sobre o tema, mas é de fundamental importância que você, aluno, consiga compreender e entender. Volte à aula várias vezes, se assim possível, para você sempre deixar bem nítido tudo aquilo que você tem que aprender. Tudo aqui está sendo pautado, foi bem resumido sobre tudo aquilo que você tem que aprender. Então, o sistema de informação é um tipo especializado de sistema, formado por um conjunto de componentes interrelacionados, que visa coletar dados e informações, manipulá-los, processá-los, para finalmente dar saída a novos dados e informação. Nossa, professor, mas é isso tudo? Sim, é isso tudo. O que nós temos que deixar bem claro é que o profissional da área da tecnologia da informação, ele usa e utiliza basicamente todo o sistema de informação para um armazenamento e um processamento dessas informações. E isso faz com que saia, né, essas informações através de um computador, de uma mídia social, da internet, de um modo geral, que saia aquela informação que nos passa sempre novos dados, sempre novas vertentes. Aí, continuando, embora estejamos acostumados a tratar o sistema de informação como dependente do sistema de computadores, nós temos que entender que é necessário compreender que existe independentes deles, ou seja, não é só o computador. O sistema de informação não só faz parte de computadores, vai além disso, pois antes do computador, nós já tínhamos sistemas de informações. Como? Os sistemas manuais. E o que são sistemas manuais? Os sistemas manuais envolvem o registro e o tratamento de informações com auxílio de recursos elementares. Exemplo, um escritório. Nesse escritório nós temos o quê? Uma caneta, um papel, uma calculadora, um fax, uma fotocópia, procedimentos e pessoas. Então tudo isso unindo faz parte de um sistema, né? Então esse sistema era o quê? Manual. Para mim passar uma informação eu tinha que pegar uma caneta, tinha que pegar um papel, tinha que fazer anotações, tinha que pegar aqueles relatórios feitos à mão, passado para outras pessoas, tinha que ser utilizado, revisto várias vezes para fazer aqueles novos procedimentos, para saber se estava certo, tinha que usar a calculadora para poder saber se aqueles dados estavam corretos, tinha de certa forma fazer ligações para outros departamentos, tinha que enviar e receber fax. Então assim, o sistema ele sempre existiu. A diferença é que existia antes do computador os sistemas manuais, que ainda mesmo depois dos computadores ainda existem, certo? Mas hoje em dia, atualmente, temos de certa forma uma maior flexibilidade em relação a isso, porque o sistema computacional, principalmente a internet, une tudo isso muito mais rápido, muito mais prático, muito mais simples, certo? E já os sistemas de informação baseados em computadores envolvem os seguintes elementos. Nós temos os hardwares. Professor, o que é um hardware? O hardware é toda e qualquer parte física de um computador ou de um sistema computacional. Exemplo, a CPU, o teclado, uma impressora, leitores de código de barra, scanner, balanças eletrônicas, pendrives, leitores de cartão, entre outros. Então é toda aquela parte física do computador. Isso é um hardware. Já o software corresponde à parte que você não consegue pegar, tocar. Exemplo, programas de computadores que desempenham funções específicas e apoio ao usuário final, envolvendo aplicações tais como folha de pagamento, gestão de materiais, controle de produção, acompanhamento de vendas, fluxos de caixas, planilhas eletrônicas, processamento de textos, entre outras opções, editores de imagens. Então assim, para deixar bem claro, o hardware é sempre a parte física do computador e o software é sempre a parte que você não consegue pegar, tocar, é geralmente os programas, certo? E nós temos os bancos de dados. Banco de dados, como o próprio nome já diz, é
fala-se de armazenamento. Esse armazenamento é especificamente um programa de software que faz toda essa funcionalidade. Hoje nós temos os mais conhecidos como a nuvem, né? Que existem N programas, N sistemas que você consegue armazenar, guardar. Um exemplo claro disso é o Google Drive, que você consegue guardar arquivos em um espaço na nuvem, na sua conta específica do Google. Assim como nós temos o Dropbox, como nós também temos a Sky, entre outros programas ou sistemas onde você consegue guardar esses bancos de dados. Nós temos então também a tecnologia, que no caso seria as telecomunicações. A mais conhecida hoje em dia é a internet, ou seja, é uma infraestrutura que permite conectar um hardware, né, a um software, ao banco de dados em redes de comunicação conectadas localmente e mundialmente, ou seja, são informações passadas em tempo reais, ou seja, assim, de um lugar para o outro em frações de segundo. Então, isso é de fundamental importância para o contexto da evolução, essa evolução tecnológica, essa inovação que une as pessoas de forma clara e de forma harmoniosa. Essa é uma palavra que faz com que a gente evolua dentro de um sistema e que esse sistema faz com que aprendamos dia após dia que nunca vai terminar só ali, sempre vai além, além e além. E por último nós temos as questões de procedimentos. O que é, no caso, procedimento? Procedimento são regimentos internos da empresa, né, como visão, missão e, de certa forma, valores. Então, isso faz parte internamente daquela empresa. Não deixa de ser um sistema, mas esse sistema ele está interligado aos parâmetros tecnológicos da instituição. E por último, nós temos as pessoas, que também, se existir só a parte tecnológica e não tivesse as pessoas para manuseá-la, também não existiria. Então, as pessoas, elas são de fundamental importância. E na área da tecnologia da informação, os profissionais dessa área utilizam-se de forma real tudo aquilo que você desempenha dentro daquela instituição, certo? Ficou claro para vocês até aí? Muito bem. Caso tenha dúvidas, você pode voltar, certo, a aula e ouvi-la novamente, caso tenha ficado alguma dúvida ou não tenha ficado muito claro. Também tem o material que deve estar disponível, certo, para vocês, que mostra também outros exemplos de tudo que a gente está abordando aqui, tá bom? Vamos falar também sobre a questão dos tipos de sistemas de informação. Você pensava que era só um? Não, existem vários. Nós vamos dividir aqui em 3, que são os mais plausíveis e são os mais importantes dentro de uma instituição e dentro do contexto de tecnologia da informação. O primeiro sistema é o sistema de processamento de transações. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Simples. É utilizado atualmente na maioria das organizações e monitorada, coletada, armazenada, processada e distribuída os dados das diversas transações realizadas dentro da empresa, servindo como base para os demais sistemas existentes. Ou seja, todo sistema ele tem um processamento, e esse processamento faz com que haja-se uma organização, haja-se uma monitoria, haja-se uma coletagem de dados, um armazenamento e um processamento para distribuir os dados de diversas formas dentro da empresa, seja para aquele departamento X ou para aquele departamento Y. E todas as informações elas são guardadas para que sirva futuramente para determinados departamentos, certo? O objetivo principal desse sistema de processamento é o fornecimento de todas as informações legais e organizacionais referentes à empresa para manter eficientemente os seus negócios. Ou seja, por que fala informações legais? Porque fala em informações voltadas para a lei, dentro da lei. Ou seja, todas as informações que estão dentro da empresa seguem-se um regimento. E esse regimento faz parte de uma lei. Então, se porventura estamos trabalhando com esse segmento faz com que o objetivo desse sistema seja pautado dentro de parâmetros legais.
E quais são as vantagens da utilização desse processo? Muito bem. São as precisões e a confiabilidade em relação às informações obtidas, fazendo com que reduza o custo, né, que a empresa vai ter futuramente e o tempo na obtenção dessas informações. Porque quando você tem, de certa forma, uma interligação de confiança com aqueles dados que foram coletados, esses dados eles são guardados, quando você vai fazer uma busca por aquelas informações, vai ser muito mais rápida do que fazer uma nova pesquisa. Certo? Ficou claro? Ok. Então vamos para o segundo sistema. Sistema de informação gerencial. Quando fala gerencial, a gente já toma como base a questão da tomada de decisão em relação aos administradores daquela instituição. Qual é a base em si desse sistema? Está, sobretudo, na saída de informações. Esse sistema extrai as informações de base de dados compartilhada e de um processo que estão de acordo com a informação gerencial, que necessita de suas operações. Quem é, no caso específico, esse departamento que precisa dessas informações? A gerência, os diretores, né? Os administradores daquelas empresas, que de certa forma vai utilizar daquelas coletas de dados, né, do sistema de processamento e utilizá-la para tomar decisões sobre determinados assuntos dentro da empresa. Esse sistema influencia as diferentes áreas funcionais dentro da organização no nível gerencial, reunindo informações pertinentes a cada uma delas. Ou seja, as saídas das informações por parte dos gerentes envolvem relatórios de naturezas variadas. E esses relatórios, nós temos 3 específicos. O primeiro deles é o relatório programado. Mas que relatório é esse, professor? Boa pergunta. É simples. O relatório programado são aqueles relatórios que você faz diariamente. Típico deles é o fluxo de caixa, nós temos demonstrativos financeiros, relatórios que você faz continuamente, basicamente como fosse todos os dias. Então, esses relatórios, eles são relatórios programados, que todo dia você tem que tê-los. O outro relatório é o relatório de pontos críticos. Mas, professor, que tipo de relatório é esse? Esses relatórios, eles visam exibir apenas situações que estão fora dos parâmetros normais. Exemplo disso é os itens de estoque, quando estão abaixo do mínimo para reposição ou produtos cuja data de validade está próxima do vencimento. Esses relatórios de pontos críticos é especificamente voltado para a parte de relatórios de estoque, do almoxarifado, onde você sempre está ali coletando e quando está no ponto crítico, aquele estoque, ou seja, o estoque está no limite, é gerado esses relatórios, entregue ao departamento específico para que eles façam a devida reposição. E por último, nós temos os relatórios ad hoc. Bom, o que é ad hoc? Ad hoc significa, é uma palavra latina que significa para isso. Então, para isso significa personalizado, ou seja, é um relatório voltado especificamente para a área jurídica, que é sempre criado ou alimentado dentro daquele âmbito da necessidade daquele projeto. Então, geralmente como envolve mais a parte jurídica, então é mais voltado para essa área. Exemplo, um advogado da empresa solicitou um relatório específico sobre a área de manutenção de máquinas. Então aquele relatório é chamado ad hoc, porque ele é específico para aquele fim. Ficou claro? Então, recapitulando. O sistema de informação, nós temos 3 tipos de relatórios muito importantes. Existem outros? Sim, existe. Mas esses são os principais. Eles são relatórios programados, que está voltado especificamente para o fluxo de caixa, demonstrativos financeiros, relatórios que são feitos continuamente, certo? Nós temos os relatórios de pontos críticos, que são aqueles que especificamente é de um departamento, que é no caso do estoque, que eles sempre vão ser gerados quando tiver no limite, para poder fazer as reposições. E nós temos os relatórios ad hoc, que são aqueles relatórios personalizados, específicos para a parte jurídica. Certo? Ficou claro isso para vocês? Muito bem.
E nós temos, por último, o último sistema, que é o sistema de apoio a decisões. Aí você diz, mas professor, esse sistema não é bem parecido com o outro que você falou? Sim, é bem parecido. Mas a diferença é que aqueles relatórios específicos eram voltados basicamente para a área gerencial. Esse daqui, não. Esse daqui vai além. Esse daqui, existe, no caso, esses sistemas, e tem como essência o tratamento de situações onde problemas são semi-estruturados ou não estruturados. Embora esse sistema de apoio a decisões sejam concebidos para atender aos níveis estratégicos, onde problemas desta natureza são mais frequentes, pode servir para toda a organização, pois todos os níveis defrontam-se com problemas semi-estruturados. Suas principais características é o uso de dados de diferentes fontes, preocupações com o estilo do decisor e possibilidades da simulação. Aí você pergunta, eu não entendi muita coisa, você pode traduzir? Sim, posso. É bem simples. Esse sistema é exclusivo, vamos dizer assim, não só para a área específica da gerência, mas para todos os departamentos da empresa. Geralmente serve como informações para bases de desenvolvimento de informações e tecnologia. Exemplo, em um sistema de um hospital, você tem aquele sistema que o atendente faz o pré-atendimento seu, onde coleta seus dados. Quando ele está colocando esses dados no computador, ele está gerando um banco de dados daquelas informações. Esse gerenciamento de dados, ele vai ser específico apenas para aquela consulta médica daquele paciente, ou o setor financeiro as informações que foi colocado naquele sistema. Ou a internação pode utilizar também daquele sistema que foi coletado no início da entrevista. Ou seja, é um banco de dados onde é coletado informações, e essas informações, de certa forma, servem para todos os setores da empresa, não só especificamente um setor, e sim vários. Dentre eles, nós temos exemplos claros dessas características, que seria a manipulação do grande volume de dados, ou seja, é de fundamental importância que todos os dados sejam coletados de formas verdadeiras, de formas reais, para que não haja informações erradas, né? A obtenção e o processamento de dados como fontes diversas, né? No caso, a flexibilidade desses relatórios e apresentações, assim também como processamento de dados, a análise de simulações por metas e o suporte à abordagem da otimização, satisfação e heurística da empresa. Ou seja, esses 5 pontos é de fundamental importância e está dentro daquele exemplo que eu falei. Eu coloquei a questão de um hospital, que é uma forma mais simples de você ter um entendimento. E entender que, assim como o hospital ou qualquer outra empresa, passa por esse processo, essa evolução. Certo? Bom, no momento eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido, tenham ficado claro para vocês todos esse debate que a gente teve até aqui. Vamos dar uma pausa, certo? E no próximo bloco vamos ver a questão de funções, processamentos, a evolução da tecnologia da informação entre os anos 60, 70, 80, 90 e a era 2000. E vamos falar sobre a questão ética dentro da tecnologia da informação. Ok? Até daqui a pouco.